Então vamos lá, pessoal. Eu preparei essa palestra aqui, essa aula para vocês na noite de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre os dados mais recentes, né, da epidemiologia da dor nas costas. Tá? Eu dividi ela em 3 partes. Se a ciência nos informa o que fazer, né, qual que é a posição da dor nas costas, né, onde nós estamos nos dias de hoje, e se é possível reverter o quadro desses dados que eu estarei apresentando aí para vocês, tá? Então, basicamente aí, o nosso conteúdo, ele vai ser pautado nesses 3 tópicos. Dados epidemiológicos, sobre a ciência, tá? Sobre a prática baseada em evidência, e se é possível reverter esse quadro, ok? Então, primeiramente, pessoal, nós precisamos saber qual é o cenário atual da dor nas costas. Eu preparei essa palestra mais voltada para dor lombar e dor cervical, né? O índice epidemiológico de dor torácica é muito baixo, então eu resolvi aí, né, falar um pouco mais de dor lombar e dor cervical, tá? Então, qual que é o cenário atual e onde nós estamos, né? Quando a gente fala de dor lombar e dor cervical. Para quem não tem muita habilidade, pessoal, com epidemiologia, né? Ultimamente, o que mais a gente escuta na televisão é sobre epidemiologia, né? Em decorrência do Covid-19. Para quem não tem muita habilidade, pessoal, eu vou fazer aqui uma sugestão para vocês, tá? A cada 10 anos é publicado um estudo chamado The Global Burden of Disease, que é um programa de investigação regional e global, tá? O Global Burden of Disease, ele é vinculado à Organização Mundial da Saúde. O Global Burden of Disease, só para vocês terem uma ideia, pessoal, da magnitude desse projeto, né? Ela é uma colaboração de mais de 1.800 pesquisadores, tá? E ele está inserido em 127 países. Ou seja, a coisa é séria mesmo, tá? Ele é vinculado à Universidade de Washington, e quem patrocina todo esse estudo do Global Burden of Disease, ele é financiado pela fundação da Melinda e Bill Gates. Ou seja, tem muito dinheiro envolvido, é estudo mesmo de top. Não tem, assim, quando a gente fala em epidemiologia, não tem nada acima disso, tá? Então, ele é um programa de investigação regional e global que avalia a mortalidade e a incapacidade por doenças graves, lesões e fatores de risco, tá? Então, a cada 10 anos é publicado um estudo, né, onde eles citam as principais patologias que geram incapacidade no ser humano. Aqui eu deixo como sugestão para vocês, tá? Então, nós temos o link aqui do Global Burden of Disease, é um link bem interessante, né? Convido todos a navegar pelo link, você consegue aí ter inúmeros dados interessantes sobre saúde, né? Eu sempre, nas minhas aulas da graduação, aula de pós-graduação, eu sempre falo com meus alunos, eu deixo como sugestão aí para os alunos acessarem, que é um site muito interessante, né? Então, eu deixo como sugestão aqui para vocês o link, tá? E aqui, pessoal, né? Aqui eu sei que a gente consegue visualizar aí 2 colunas, né? A coluna da esquerda de vocês e a coluna da direita. Lá em cima, a gente consegue observar, pessoal, o ano de 1990, ou seja, na coluna da esquerda, o ano de 1990, e na coluna da direita, o ano de 2016. Ou seja, é uma coluna, são 2 colunas aí que têm como objetivo a comparação das principais patologias, tá? Que teoricamente, né, acometeu, né, em 1990 a população em geral, e agora os dados mais recentes de 2016, tá? Essas 2 colunas aí, pessoal, são dados do planeta Terra, tá? São dados do mundo, né? Então a gente consegue observar aí as principais patologias que teoricamente acometiam o povo, né, em 1990 e as principais patologias em 2016.
Olha que interessante, pessoal. Se nós observarmos, né? Se nós observarmos, por exemplo, a dor lombar e a dor cervical. Em 1990, a dor lombar e a dor cervical, ela ocupava o 13º lugar, tá? Em 1990. Em 2016, a dor lombar e a dor cervical, ela passou a ocupar o 4º lugar, né? Ou seja, né, nós percebemos aí, através desse gráfico do Global Burden of Disease, que nós temos aí um aumento substancial, um aumento, assim, bem significativo da dor lombar e a dor cervical, tá? Isso a nível mundial. Tá, ok, Danilo, mas e o Brasil, tá? Aqui eu faço até uma brincadeira, uma charge, né, do nosso querido presidente, e agora vamos avaliar os dados do Brasil, segundo o Global Burden of Disease. Se observar o Brasil agora, pessoal, vamos seguir aí o mesmo raciocínio, na coluna da esquerda, em 1990, as principais patologias, em 2016, as principais patologias. Reparem que em 1990, no Brasil, nós tínhamos aí a dor lombar e a dor cervical como 9º lugar, tá? Acometendo as pessoas. Já em 2016, nós temos aí a dor lombar e a dor cervical ocupando o 3º lugar. Só como um efeito comparativo, eu sempre faço essa comparação, só para vocês terem uma ideia. Reparem, em 1990 lá, pessoal, a principal patologia era a diarreia. Em 2016, a diarreia ela foi para o 26º lugar. Ou seja, isso significa que as condições sanitárias do Brasil, teoricamente, teve uma melhora substancial. O que nós não podemos, né, fazendo um efeito comparativo aqui com a dor lombar e com a dor cervical, é diferente, por exemplo, a dor lombar da dor cervical, né, que em 1990 ela estava em 9º lugar, em 2016 ela subiu para o 3º lugar. Nós estamos, teoricamente, perdendo uma batalha feia para a dor lombar e para a dor cervical. A dor lombar e a dor cervical no Brasil, ela só perde, pessoal, primeiro, para o infarto agudo do miocárdio, e em segundo, para a violência interpessoal, em números vividos por ano de incapacidade. Infarto agudo do miocárdio não me surpreende. A população está cada vez mais sedentária, obviamente, né? Mas, assim, em segundo lugar, violência interpessoal, isso me deixou, assim, bastante aí... eu posso dizer assim que eu não esperava isso, né? Então, no Brasil, uma grande novidade isso daí, né? No Brasil, as primeiras patologias aí que acometem a população, nós temos aí o infarto agudo do miocárdio, em segundo lugar, a violência interpessoal, e em terceiro lugar, a dor cervical e a dor lombar. Só para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo do INSS, um estudo muito interessante, foi um estudo publicado em 2017, teoricamente é um estudo recente, com 3 anos, tá? Sobre a saúde do trabalhador. Em 2017, a dorsalgia, né, a dor nas costas, foi a doença que mais afastou os brasileiros dos postos de trabalho. Para vocês terem uma ideia aí, foram em torno de quase 84 mil casos nos últimos 10 anos. Tá? Ou seja, a dorsalgia, ela está na frente, pessoal, de inúmeras patologias aí, como patologias traumáticas, patologias vasculares, patologias neoplásicas. Ou seja, a dor nas costas lidera o afastamento aí dos trabalhadores. Isso dá um impacto na economia. Ou seja, o tratamento de coluna vertebral, de dor de coluna, seja dor cervical ou seja dor lombar, é um grande desafio. Um grande desafio. Um grande desafio. Tá?
tanto para fisioterapeuta, para médicos, enfim, é um grande desafio você tratar a dor lombar ou a dor cervical. Esse é meu ponto de vista, tá? Tudo esse grande desafio começa, pessoal, teoricamente, com uma falha de comunicação, tá? Alguns aí podem até concordar comigo, né? Começa aí com uma falta de comunicação. Então, por exemplo, né? Vamos supor aqui, eu gosto de sempre passar esse exemplo, vamos supor aqui um jogador de futebol, está jogando o seu futebol, seja um atleta amador, seja um atleta profissional. Esse jogador de futebol, ele tem uma lesão de um ligamento cruzado anterior, né, uma condição aí muito comum na prática do futebol. Se essa pessoa tem uma lesão ligamentar, né, obviamente que ele procura quem? O ortopedista. Procura o ortopedista. O ortopedista, né, como é uma rotina, vai solicitar um exame de ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada para ver a extensão da lesão. Essa pessoa está ou não pela cirurgia, né, um tratamento conservador ou pela cirurgia, mas os casos são casos cirúrgicos. Essa pessoa vai, após a cirurgia, ela realiza um tratamento aí de pós-operatório com um fisioterapeuta. Ou seja, uma lesão ligamentar, pessoal, ela tem ortopedista, cirurgia, exame de imagem, cirurgia e reabilitação. Quando eu pergunto para vocês, por exemplo, um paciente que sofre de dor na coluna, de uma dor cervical, dor lombar, quem que ele procura? Vamos falar primeiramente de médicos. Quem que esse paciente procura? Né? Inúmeros médicos recebem diariamente pacientes que sofrem de dor cervical e sofrem de dor na lombar. Especialista do fisiatra, do neurocirurgião, do anestesista, do ortopedista, do médico do esporte. Todos esses médicos diariamente pacientes que sofrem de dor de coluna. Diariamente. Se você contar para médico, para cada especialidade de medicina, quais são os exames de imagem que eles solicitam, quais são os medicamentos que eles prescrevem para os pacientes, quais são os procedimentos, quais são as indicações, quais são as orientações. Tem médico que pede para fazer natação, tem médico que pede para ir para o Pilates, tem médico que pede para fazer caminhada, tem médico que passa floral para o paciente, tem médico que passa antidepressivo, tem médico que passa tramal, ou seja, vira uma verdadeira bagunça. O paciente é o que mais sofre com isso. O paciente é o que ele fica perdido. E na fisioterapia, pessoal? O paciente com dor na lombar e dor na cervical, ele deixa o médico de lado e ele resolve procurar o fisioterapeuta. Fala assim, não vou no médico, meu colega já foi no médico, passou um medicamento lá, não melhorou nada, eu vou direto no fisioterapeuta. Sinto informar para vocês que nossa classe, pessoal, é um pouquinho pior do que a medicina, tá? Estou sendo bem modesto aqui. Mas se a gente pegar os procedimentos para tratamento de lombar e dor na cervical, eu posso listar para vocês aqui facilmente, pessoal, 36 procedimentos. Tem paciente que tem terapeuta que só trabalha com eletro, tem paciente que só trabalha com osteopatia, tem paciente que só trabalha com acupuntura, tem terapeutas que só prescrevem palmilhas, tem paciente que resolve só querer fazer RPG, tem paciente que resolve fazer a terapia craniosacral. Ou seja, o paciente muitas vezes, pessoal, mais sofre com todo esse 100% perdido. 100% perdido. Novamente, o desafio para você
trabalhar com esse paciente que sofre de dor de coluna é um desafio gigantesco, é um desafio muito grande. Eu vejo como o terapeuta como se fosse esse menino e a dor de coluna como se fosse aquele lutador de sumô. Ou seja, o desafio é grande de você lidar com esse tipo de paciente. Bom, já vimos que os dados de epidemiologia são bem altos, tá? Mas não adianta ser nada alto aí se a gente não saber o quanto que é gasto com dor de coluna, né? Porque se não for gasto muita coisa, pessoal, talvez o governo nem dê bola para isso, nem dê atenção para isso, tá? Mas aqui eu vou apresentar para vocês o quanto que é gasto o tratamento de coluna a nível mundial e a nível também do Brasil. Então, nós temos aqui, pessoal, um estudo que foi realizado, um estudo muito interessante, um estudo que o ano base do estudo é 2016, tá? E o estudo foi publicado em 2018, ou seja, um estudo recente. Os custos de tratamento de coluna no Brasil, pessoal, chegou em 2016 a 71 milhões de dólares. 71 milhões de dólares, tá? E o mais interessante, pessoal, o mais interessante, a maioria desses gastos são com vocês, são comigo, fisioterapeutas, medicamentos, exames de imagem, procedimentos cirúrgicos, internações hospitalares. Então, é muito dinheiro que é gasto com o tratamento de coluna no Brasil, tá? O atendimento hospitalar, pessoal, né? O atendimento hospitalar dentro do hospital, ele representa aí o problema de coluna, uma taxa de 58%. Só em 2016 foram realizados 100 mil ressonâncias magnéticas e 80 mil tomografias computadorizadas. Eu não vou nem começar a comentar de exame de imagem, senão a gente vai até amanhã só falando sobre isso, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, ele poderia ser gasto em outros procedimentos, com algum embasamento científico, né? Um embasamento mais adequado. Esse é um estudo, pessoal, um estudo um pouco antigo, de 2007, mas eu acho que é interessante, um efeito comparativo aí, publicado no European Spinal Journal, né? Que nós temos aqui a comparação de um tratamento cirúrgico em valores versus um tratamento conservador. E o interessante na tabela aqui do artigo, né, vocês podem perceber aí que tem tratamentos com quiropraxista, tratamentos com neurologistas, psiquiatras, com reabilitação, com exame de imagem. Um tratamento cirúrgico, pessoal, isso em 2007, tá? Novamente, um estudo um pouco antigo. Um tratamento cirúrgico, tá? A nível de coluna vertebral, custava, né? Em média, 10 mil dólares. Um tratamento conservador, por volta de 2 mil dólares. E a gente vai daqui a pouco, nos próximos slides, fazer um efeito comparativo sobre tratamento cirúrgico versus tratamento conservador para a coluna vertebral. E os gastos não param. Esse estudo aqui é um estudo muito interessante também, feito no Brasil, tá? De 2009 a 2015. Nós tivemos no Brasil um aumento, um crescimento aí, de 465% na prescrição de opioides. Ou seja, em 6 anos, nós tivemos aí um aumento de 465% na prescrição de opioides. A maioria desses opioides são prescritos por tratamento de dor crônica. Para quem não sabe, o opioide, um dos opioides, né, foi o que levou a óbito o Michael Jackson, tá? Então, é um aumento gigantesco. O paciente vai para o médico faz um procedimento, o paciente não melhora, ele vai para a cirurgia, não melhora, ele vai para o fisioterapeuta, não melhora, e ele acaba caindo no opioide.
Esse é um estudo aqui de opioides, né, na prescrição de opioides, no consumo de opioides, realizado nos Estados Unidos. Em 2016, só para vocês terem uma ideia, os opioides foram responsáveis aí por 26 mil mortes nos Estados Unidos. E aqui eu coloco, pessoal, desse mesmo artigo do Richard Dale aqui, que na dor lombar aguda, o opioide não serve absolutamente para nada. Ou seja, se você tiver uma dor lombar aguda e tomar opioide, é a mesma coisa que tomar água com açúcar. Já na dor lombar crônica, existe uma baixíssima evidência. Mas é um medicamento que nós temos muitos efeitos colaterais, como náuseas, aumentos de queda em idosos, depressão, disfunção sexual e por aí vai. Pelo fato de ser um medicamento muito potente. Uma apresentação, uma reportagem no jornal de 18 de 10 de 2016, que eu achei bem interessante colocar para vocês aqui, né? Nós tivemos aí mais de 165 mil mortes por overdose de opioide nos Estados Unidos. É basicamente um tráfico de opioide nos Estados Unidos, entre os anos de 1939 e 2014. As vendas de opioides nos Estados Unidos quadriplicou desde 1999. O que é mais interessante, pessoal, é que essa é a nossa hora de nós, fisioterapeutas, mostrarmos o tratamento correto de coluna vertebral. Em março, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças encorajou os prestadores de cuidados de saúde a alternativas seguras, ou seja, a fisioterapia no manejo desses pacientes com quadros de dor de coluna vertebral. Eu sempre deixo algumas sugestões aqui para os alunos, deixo como sugestão aqui, né, nessa época de quarentena, deixo uma recomendação de um filme da Netflix, muito interessante, com a Jennifer Aniston, chamado Cake, Uma Razão para Viver, de uma mulher que sofre de dor crônicas e faz uso de opioides. Então, é uma recomendação bem interessante aí, para quem tiver interesse. Vale muito a pena. Para quem gosta de trabalhar com fisioterapia musculoesquelética, com dor crônica, eu acho que vale a pena aí assistir esse filme. Esse é um outro estudo do SUS feito no Brasil, um estudo bem alarmante, né? Eu acho interessante aí que foi um estudo, pessoal, que eles avaliaram um estudo de 1995 até 2014. Ou seja, pessoal, foram 19 anos de estudo, 19 anos. Imagina você começar um estudo em 1995 e terminar o estudo em 2014. Foram 19 anos de estudo. O estudo foi publicado em 2016, tá? As quantidades de cirurgia de coluna no Brasil, nós tivemos um aumento aí de 226%. É muita coisa. O custo de cirurgia da coluna, nós tivemos um aumento de 540%, saltando aí de 27 milhões para 145 milhões de reais. Guardem bem esses números. Daqui a pouco a gente vai voltar nesses números aqui. Ou seja, é muito dinheiro que é gasto com cirurgia de coluna. É muito dinheiro. Publicado um estudo aqui com follow-up de 5 anos, eu acho bem interessante esses estudos de follow-up, né? Que eles realizam um procedimento e depois de uma determinada época, eles reavaliam os pacientes. Um estudo de um follow-up de 5 anos, publicado no BMJ, o British Medical Journal, uma baita de uma revista aí, uma revista de alto impacto, né? Eles perceberam o quê? Eles compararam pacientes em procedimentos conservadores, ou seja, realizaram fisioterapia, versus procedimentos cirúrgicos. Então, eu trago para vocês aqui 3 gráficos, tá? O primeiro gráfico da esquerda, um gráfico de funcionalidade, o gráfico central, dor na perna, e o gráfico da direita, dor na lombar. Reparem, pessoal, que no fim de 5 anos de follow-up, os resultados, tanto do paciente que realiza o tratamento conservador, quanto do paciente que realiza o tratamento cirúrgico, os resultados de funcionalidade, dor na perna e dor na lombar, são idênticos. Idênticos, são iguais. Por que o paciente opera? Fica aquela questão. Um outro estudo randomizado, muito interessante,
do New England Journal of Medicine, que também é uma revista de alto impacto, para estenose lombar. Estenose lombar. Com 247 pacientes com idade entre 50 e 80 anos. Uma idade um pouco mais avançada, obviamente, né, pela condição patológica da estenose. Com follow-up também de 5 anos. Ou seja, eles começaram a comparar os pacientes que fizeram os procedimentos cirúrgicos para estenose versus os pacientes que fizeram os tratamentos de forma conservadora para essa condição clínica. Eles observaram, pessoal, que após 5 anos, para estenose, que é uma condição aí, para quem é clínico sabe que eu estou falando, que é uma patologia aí bem complexa, no final de 5 anos, os resultados também foram idênticos. Então, não tem por que o paciente realizar um procedimento cirúrgico. Danilo, você está falando de lombar. No estudo da Cochrane, uma revisão sistemática com meta-análise, são os estudos da Cochrane, muito interessante também esse estudo, sobre cirurgia para coluna cervical, mielopatia e radiculopatia. A coluna cervical, pessoal, é o mesmo filme. Não houve diferenças significativas entre o tratamento de forma conservadora, ou seja, o tratamento da fisioterapia, versus o tratamento cirúrgico. Isso a longo prazo. Eu não estou falando, pessoal, em resultados a curto prazo. Eu estou falando em um follow-up mais longo, a longo prazo. Esse é um outro estudo também muito interessante, com 60 mil pacientes da Noruega. Mesmo esses estudos mostrando que o tratamento conservador ele é igual ao tratamento cirúrgico. São inúmeros estudos que comparam o tratamento cirúrgico com o tratamento conservador para o paciente que sofre de dor de coluna. Vários estudos, resultados idênticos, resultados iguais. E mesmo assim, nesse estudo, com 60 mil pacientes, eles estão mostrando um aumento de 54% dos procedimentos cirúrgicos. Ou seja, a ciência mostra que não tem diferença e o paciente muitas vezes ele faz a opção por realizar o procedimento cirúrgico. Aí um aluno me comentou essa semana comigo, né, que foi publicado no New England Journal of Medicine há 3 semanas atrás. Vocês podem até perceber aqui pela data aqui do artigo, né, março de 2020, um artigo que acabou de sair do forno. Um artigo de uma comparação de tratamento cirúrgico versus tratamento conservador. Só que nesse artigo, pessoal, o tratamento cirúrgico foi mais eficaz. Aí um aluno me questionou, mas por que isso? Você sempre falou que o resultado é igual? Eu falei, pera, você não leu o artigo. Você não leu o artigo, né, de forma por completa, né? Nesse estudo, pessoal, eles falam que ciáticas persistentes, acima de 4 meses de duração, onde não ocorre a centralização dos sintomas, ou seja, o paciente ele tem a dor irradiada, aquela dor que começa na coluna lombar e se estende muitas vezes por todo o membro inferior, não ocorre a centralização, ou seja, a dor não sobe para a coluna lombar, e ele tem uma ciática persistente acima de 4 meses. Segundo os guidelines, pessoal, de dor lombar, com dor irradiada, ciáticas persistentes acima de 4 meses, onde o sintoma do paciente não centraliza, é indicação cirúrgica. Aí, tudo bem. Aí é o momento correto de você fazer uma cirurgia. Se você tem uma dor acima de 4 meses, com a não centralização dos sintomas. Ou seja, eu não estou aqui para falar mal de cirurgia, mas a cirurgia, ela tem a sua indicação. Ela tem a sua indicação correta. Não é qualquer paciente que vai se beneficiar com um procedimento cirúrgico de coluna vertebral.
E aí, né, eu fiz a cirurgia. E aí, eu fiz a cirurgia, fiz o procedimento cirúrgico, o que vai acontecer comigo? Nós temos vários artigos, pessoal, que mostram que o paciente que muitas vezes realiza o procedimento cirúrgico, muitas vezes esse paciente, ele não se dá muito bem, tá? Ele não se dá muito bem. Tenho até uma experiência de consultórios e vários pacientes que me procuram, esses pacientes muitas vezes já fizeram o procedimento cirúrgico de coluna vertebral e continuam com a dor persistente. Um estudo publicado na Spinal Journal, pessoal, um estudo muito interessante, foi um estudo publicado em 2018, também é um estudo recente, mostra o seguinte: se você realizar um procedimento cirúrgico de artrodese da coluna lombar, que é um procedimento cirúrgico, é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns, né? Quando a gente tem uma discopatia, uma hernia de disco, uma protusão, uma extrusão, enfim, né? Um procedimento cirúrgico aí comum, você tem uma taxa de reoperação. O médico não avisa isso para o paciente. Ou seja, 1 em cada 5 pacientes precisou realizar uma nova cirurgia de coluna vertebral dentro de 4 anos após a cirurgia. Ou seja, 20%, acho que é isso, 20%. 20%, tá? Então, imagina, você vai lá, você, né, pretende fazer um procedimento cirúrgico e o médico deveria avisar isso para o paciente. Ó, vamos fazer uma artrodese na sua coluna, mas olha, você tem uma chance de 20% de ter uma taxa de reoperação, viu? Ele não avisa isso. Danilo! Muitas cirurgias de coluna, pessoal, são, né, tem aí uma questão de ser mal sucedida. Danilo! Oi? É o Igor que está falando, beleza? Ô, meu querido, tranquilo? Graças a Deus. Deixa eu te falar, em relação a essa questão que você está falando aí de cirurgia, eu acho importante salientar a questão da ARN. Essa questão de aderência de raiz nervosa, ela é muito relevante na parte cirúrgica. Por quê? No tratamento funcional, a gente não consegue fazer uma reversibilidade do quadro clínico do paciente. Então, na minha opinião, essa questão de cirurgia de aderência de raiz nervosa, ela é totalmente eficaz para depois nós tratarmos funcionalmente. Concorda? Sim, concordo. É a única que eu Quando vejo você... que tem uma relevância cirúrgica, né? Sim. Uma aderência de raiz nervosa com uma dor persistente acima de 4 meses, sem dúvida nenhuma, você tem uma indicação a nível cirúrgico, sim. Sem dúvida nenhuma. Continuando aqui, pessoal. Mais alguma pergunta, Igor? Não. Obrigado, tá, Danilo? Valeu! Continuamos aqui, pessoal, né? Um estudo, né? Mas às vezes o paciente fala assim, né? Ah, não, eu vou fazer uma microcirurgia. Uma microcirurgia. Um estudo publicado em 2018, pessoal, sobre taxa de reoperação e na dissectomia. Para quem não sabe, a dissectomia é aquela microcirurgia, aquela cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral. Um estudo, pessoal, com 200 mil pacientes, tá? Se alguém tiver interesse depois em algum artigo, pessoal, todos esses artigos, né, eles estão com livre acesso, tá? Mas se quiser que eu envie depois algum artigo também, fiquem à vontade. Mas nós temos um artigo aí, né, de taxa de reoperação em cirurgias minimamente invasivas, com 200 mil pacientes, ou seja, é um N muito grande. Esse artigo traz como conclusão o seguinte: se você fizer uma dissectomia, ou seja, uma cirurgia minimamente invasiva, né, você vai gerar uma instabilidade na sua coluna vertebral. Ou seja, você tem 3 vezes mais chances de fazer uma artrodese no futuro, comparado com o tratamento conservador. Ou seja, se você optar pela dissectomia, eu não vou fazer artrodese, eu vou fazer dissectomia. Você faz dissectomia, ok, mas você tem 3 vezes mais chances de ser submetido a uma artrodese no futuro.
tá? Um estudo com 200 mil pacientes, um estudo clínico aí, tá? Um outro estudo bem impactante, né? Mostrando que muitas vezes a cirurgia de coluna não é o caminho. Esse artigo foi publicado, pessoal, no Jornal Americano de Medicina, uma das revistas mais respeitadas nos Estados Unidos na área médica. E esse estudo fala o seguinte, o que eu acho interessante, né, se vocês observarem os autores dos estudos, são autores médicos, né? E olha que interessante, 40% das pessoas que realizam cirurgia para coluna lombar, 40% das cirurgias, elas são mal sucedidas, ou seja, o paciente continua com dor. De cada 100 cirurgias para coluna lombar, 40 pacientes, 40 pessoas aí vão continuar com dor, serão mal sucedidas. 80 mil pacientes por ano continuam com dores nas costas após os procedimentos cirúrgicos. Isso é muito frustrante para o paciente. Ele se submete a uma cirurgia, ele se submete a todas as complicações cirúrgicas, ele tem uma chance de 40%, que é uma chance muito alta, pessoal, é quase 50% de sua cirurgia ser mal sucedida. Um estudo publicado, né, uma reportagem publicada aqui no Estadão, que eu achei bem interessante, 17 de outubro de 2017. Essa reportagem fala o seguinte, que em 2015 foram feitas 27 mil intervenções com implantes no Brasil. Implantes artrodese, tá? A nível de coluna vertebral. A um custo de 120 milhões de dólares. 16 mil brasileiros, ou seja, mais da metade, foram operados sem a necessidade, a um gasto de 70 milhões de dólares. Ou seja, não tinha por que operar 16 mil brasileiros. Não tinha por que gastar 70 milhões de dólares. E esses pacientes foram submetidos a procedimentos cirúrgicos de forma errada. De forma errada. Uma reportagem que saiu no Estadão. Uma outra reportagem do Estadão muito interessante, pessoal, sobre duas operadoras de saúde, a Sul América e a Mil. A Sul América e a Mil, né, a partir de 2017, eles começaram a rejeitar 10% das indicações dos cirurgiões. Essas rejeições, pessoal, em decorrência basicamente a 3 principais razões de indicações aí de forma desnecessária de cirurgia. 1, discordância entre os profissionais sobre o melhor tratamento a seguir. Falta de conhecimento do médico sobre alternativas para cada doença. E má fé de alguns profissionais interessados em lucrar com os procedimentos. Não é à toa que um tempo atrás aí saiu no Fantástico, né, a máfia das próteses. Para quem não viu essa reportagem, também acho que vale a pena, né? Essa reportagem está aí no YouTube, sobre os procedimentos cirúrgicos feitos de forma desnecessária. O governo australiano, pessoal, né? Eu sou muito fã da Austrália, né? Pelo fato de lá ser um grande centro de pesquisa da área da fisioterapia, né? E o governo australiano emitiu um comunicado em 2018 muito interessante, que é um comunicado oficial, que eu até coloquei aqui um print do comunicado para vocês. O governo australiano, a partir de 2018, decidiu não pagar mais por cirurgia de artrodese de coluna, sob nenhuma condição. Após uma quantidade gigantesca de estudos demonstrando que o procedimento de artrodese não é eficaz. O próprio governo australiano emitiu um comunicado da seguinte forma: se o paciente quiser realizar o procedimento de artrodese, ele que pague particular.
Outra sugestão para vocês, tá? Para vocês assistirem, né? Que é um documentário que nós temos na Netflix, chamado de Operação Enganosa. Tá? Acho que vale a pena, sobre os procedimentos cirúrgicos realizados de forma desnecessária. E aqui eu coloquei vários recortes, né, vários prints aí de alguns jornais aí espalhados Brasil afora, algumas notícias, tá? Só sobre máfia de prótese, pessoal. Para quem não sabe, né, tem uma operação, né, que a Polícia Federal fez só sobre essa questão de médicos, né, querendo lucrar com esses procedimentos cirúrgicos, tá? Ou seja, pessoal, essa questão de máfia de prótese, né, do paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico, isso nós encontramos aí, basicamente, todos os estados do Brasil. Muitas vezes, o paciente chega com um exame de imagem lá no meu consultório com uma condição clínica que não tem relação nenhuma com o exame de imagem que ele está trazendo ali no consultório. Não tem relação nenhuma. E ele já passou com o médico, e o médico já orientou o paciente que a única saída é o procedimento cirúrgico. E às vezes ele chega no meu consultório com uma determinada queixa e com o exame de imagem. Ele fala uma determinada queixa para mim, a hora que eu vou comparar com aquele exame de imagem, não tem relação nenhuma com o exame de imagem. É muito comum isso. Eu falo até nos meus cursos com meus alunos. Muitas vezes o que o paciente apresenta no exame de imagem não condiz com a clínica do paciente. Por isso que o terapeuta ele tem que saber, ele tem que dominar uma boa avaliação clínica. Ele tem que fazer, um terapeuta que trabalha, por exemplo, com coluna vertebral, ele tem que fazer um bom rastreio neurológico, um bom rastreio de miótomos, dermátomos, sensibilidade, força muscular, uma boa avaliação clínica. Porque muitas vezes o que o paciente apresenta não condiz com o exame de imagem. Quando você é submetido a um procedimento cirúrgico, além de todo esse dinheiro gasto no procedimento cirúrgico, você tem também as complicações cirúrgicas, que são inúmeras. São vários artigos que só falam sobre complicações cirúrgicas. Sangramento excessivo, rejeição do implante, novo procedimento cirúrgico, que nós já citamos aqui, lesão vascular, infecções, fratura óssea, enfim. Quando você é submetido a um procedimento cirúrgico, pessoal, seja qual for o procedimento cirúrgico, você está suscetível a ter complicações, tá? Mas espera aí, Danilo, eu tenho uma hérnia de disco no exame de imagem e tal, e eu gostaria de saber se essa hérnia de disco, ela regride. Ela regride. Esses são estudos recentes, pessoal. Até um tempo atrás, né, até os clínicos, eles falavam assim, ah, não, uma vez herniado, você sempre vai ter aquela hérnia de disco ali, seja ela sintomática, seja ela assintomática. Mas não é bem assim. Hoje em dia nós temos aí vários estudos, vários inúmeros estudos. Eu coloquei esse estudo aqui da revista PEN, que eu acho bem interessante, um estudo publicado em 2017, uma meta-análise com 11 estudos de coorte, ou seja, um estudo de grande impacto, mostrando que nós temos sim a regressão de uma hérnia de disco. Cerca de 66,66% das hérnias discais tiveram regressão espontânea. Ou seja, você tem uma hérnia de disco, você tem um extravasamento lá do seu núcleo pulposo, e você tem uma chance de quase 70% de ter uma regressão.
Isso é só um dado curioso também, né, pessoal? Tem muitas pessoas que possuem hérnias discais e são 100% assintomáticas. Hérnia de disco é a condição mais comum que nós encontramos no dia a dia. Nós estamos preocupados sempre com a sintomatologia do paciente, não se o paciente tem uma hérnia de disco. O mais interessante, pessoal, que nesses estudos, nesse trabalho aqui de 11 estudos de coorte, né, nós temos aqui uma regressão das hérnias discais de 96% para o sequestro do disco, 70% para extrusão do disco, 41% para protusão discal e 13% para o abalamento. Ou seja, quanto maior a sua hérnia de disco, maiores são as chances de regressão. Então, o paciente que chegar para você na clínica com sequestro de disco, com sinal da lágrima, você pode chegar para o paciente e falar assim, amigo, fica tranquilo, você tem quase 100% de chance de ter regressão desse disco. Quanto maior a hérnia, pessoal, é maior a chance de você ter uma regressão desse material que está herniado. Então, essa é a primeira lição para vocês levarem para casa, pessoal. A prevalência é extremamente alta para dor de coluna, nós vimos no Global Burden of Disease, ela custa muito caro, os recursos são extremamente mal utilizados, cirurgia, pessoal, não é a melhor opção, a não ser que você tenha uma ciática persistente acima de 4 meses com sintomatologia não centralizada. E existe sim regressão para hérnia de disco. Tudo baseado aqui em ciência. E aí eu faço aquela pergunta para vocês, né? Pô, o paciente chegou para você na sua clínica, uma dor de coluna, uma dor cervical, uma dor lombar. Será que a ciência nos informa o que fazer? Será que a ciência mostra o caminho? Eu fiz uma busca aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Eu fiz uma busca aqui no PubMed em 11/12/2019. Já veio uma busca um pouco antiga, tá? E eu coloquei aqui a palavra-chave de spinal pain, né, de dor de coluna, low back pain, dor na lombar e neck pain. Nós encontramos aí, pessoal, para dor de coluna, 50 mil artigos, dor lombar, 36 mil artigos, e dor cervical, 30 mil artigos. Ou seja, nós temos muita evidência científica a nosso favor. Eu sempre falo o seguinte, nós temos muito trabalho científico bons na internet. Existe muita evidência científica que vocês podem utilizar nos pacientes de vocês no dia a dia. Eu fiz essa mesma busca, pessoal, no Pedro, que é a base de dados da fisioterapia. Utilizando as mesmas palavras-chave, pain, low back pain e neck pain. Dor na coluna lombar e dor na cervical. Nós tivemos aí 3.600 artigos para dor de coluna, 2.300 artigos para dor na lombar e 2.400 artigos para dor na cervical. Isso em uma busca feita em 11/12/2019. Eu tenho certeza que se a gente sair agora daqui e fazer uma nova busca, nós teremos mais artigos. Então, nós temos muita evidência científica ao nosso favor. Muita evidência científica. Só para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico do site do Pedro, né, da base de dados do Pedro, da fisioterapia, mostrando, pessoal, reparem aí a linha em vermelho, olha os estudos clínicos, né, que nós temos aí publicados desde 1940 até 2020. A curva é vertiginosa. É muita evidência científica a nosso favor. É muita evidência, é muita ciência. Eu até falo assim para os meus alunos na faculdade. É tanta ciência que se você começar a ler tudo isso, você vai ficar 100% perdido. Você vai se perder. Você vai se perder, porque é muita ciência. É muita ciência. Nossa profissão tem muita ciência. Apesar de ser uma profissão nova, né, perto, por exemplo, da medicina, nós temos muita ciência publicada. Danilo. Oi, vamos lá. Eu de novo, é o Igor. Deixa eu te falar. Igor, vamos lá.
Então, complementando o que você está falando, nós temos muita parte científica envolvida no nosso processo de reabilitação e, consequentemente, resolutividade dos casos clínicos. Mas o que falta para a gente é mais uma união em relação à questão dos conselhos, né? Porque nós temos a prática, nós temos a técnica, mas, infelizmente, não tem essa união dos profissionais, igual a medicina tem, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui em Patinga, sempre bato na tecla com meus amigos profissionais, para a gente unir, para conseguirmos vamos falar assim, um destaque, né, profissional, igual a medicina. Então, infelizmente, nós estamos muito aquém do Conselho de Medicina. Nós temos que buscar a união para, consequentemente, conseguirmos, vamos falar assim, uma satisfação melhor no mercado. Sim, Essa é a minha concordo. opinião. Sim, sim, Porque, sem dúvida. porque uma artrodese, um exemplo que você estava falando aí, artrodese lombar, artrodese cervical, enfim, ela dá uma imobilidade na região e o que nós preservamos na fisioterapia é o quê? É a mobilidade. Então, sim, a gente tem que fazer o paciente ser móvel, atividade, exercício, além da psicossomática, é bastante envolvente no processo de reabilitação. Isso. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tá, Eu vou show. falar isso. Você me desculpa interromper aí, mas é só para... Não, tranquilo, tranquilo. Continuando aqui, pessoal, né? É tanta ciência que a gente fica até um pouco perdido com tanta ciência, né? E o que eu acho interessante, que olha, quando a gente acessa o site do Pedro, né, na base de dados da fisioterapia, os países que mais utilizam, né, a base de dados da fisioterapia. Brasil está disparado. Brasil está na frente dos Estados Unidos, por exemplo. Olha que notícia fantástica. Ou seja, o profissional, o profissional aqui do Brasil, ele busca a ciência na base da fisioterapia. Isso é fantástico. Se ele está colocando em prática, isso é outros 500. Então a gente tem um caminho a seguir. Existe uma luz no fim do túnel. Nós temos um caminho a seguir. E aí eu falo assim, pô, Danilo, mas é muito artigo, pô, a gente não tem tempo de ler isso, tal, né? Você tem como dar uma resumida pra gente aí, o que é interessante a gente ler, tal? Sem dúvida nenhuma, pessoal. Estou aqui, né, como convidado hoje da Métodos para passar dicas para vocês, passar um pouco da minha experiência clínica aqui. Então, tem como resumir? Tem como resumir, sim. Eu deixo como sugestão também de leitura para vocês, pessoal, dois guidelines que eu acho fantástico. Um guideline sobre dor cervical, teve uma revisão de 2017, que é um guideline sensacional, que nós temos ali o método de subclassificação para dor cervical. Então, é um guideline assim que vai te dar um suporte gigantesco para você trabalhar os pacientes com dor na cervical. E nós temos um guideline de dor lombar, que é um guideline bem interessante, porém é um guideline um pouco mais antigo. Tá? Mas são dois guidelines que tenho certeza que vai te dar um suporte gigantesco na prática clínica do dia a dia. Quando a gente fala de dor lombar, pessoal, foi publicado esse ano. Reparem na imagem bem no centro, a data. Foi publicado em 2020. E está gratuito aí na internet. Diagnóstico e tratamento da dor lombar, publicado pela Sociedade Americana de Coluna Vertebral. O documento está aí, pessoal, gratuito para vocês. Eu até coloquei aqui o prefácio, né, o índice aqui do documento. Nós temos sobre diagnóstico, exame de imagem, sobre reabilitação, sobre procedimento cirúrgico, o custo da dor lombar. Ou seja, informações 100% atualizadas que você, clínico, pode atuar na sua prática clínica do dia a dia. O negócio está pronto aqui para vocês. Ah, Danilo, mas eu não tenho conhecimento do inglês. É só colocar no Google Tradutor, pessoal. Isso é tranquilo.
Ah, mas eu achei muito grande o documento, tem 50 páginas. É só ler a última página. A última página ele traz um resumo, acabou. Ele fala o que, que funciona e o que, que não funciona para a dor lombar. Ou seja, nós temos pesquisadores que já estudaram isso para a gente. É só você aplicar na prática clínica do dia a dia. O que o fisioterapeuta muitas vezes não faz é desapegar das técnicas que ele trabalha há muito tempo. Ah, não, mas eu fiz esse curso aqui, eu paguei super caro nesse curso, os guidelines falam que não funciona, mas eu vou continuar utilizando. Eu acho que você tem que desapegar do que não funciona. E é uma tarefa difícil, isso não é fácil. Não é fácil. E eu vou dar um resumo desses guidelines para vocês. O que é recomendado para um paciente de dor de coluna? Primeiramente, pessoal, evitar repouso absoluto. Nossa coluna foi feita para o movimento. Então, é evitar repouso absoluto. Quando nós falamos em evitar repouso absoluto, pessoal, eu estou me referindo a quê? A movimento. Tópico 2. Encorajamento para voltar às atividades normais. Ou seja, o paciente tem que voltar a brincar com seu filho, tem que voltar a jogar seu futebol, tem que voltar a fazer sua caminhada, tem que voltar a passear, tem que voltar a andar no shopping, tem que voltar ao seu trabalho. Então, é encorajamento. O que é isso? Movimento. A terapia manual, seja qual for a terapia manual, seja quiropraxia, osteopatia, coloca o nome que você quiser. Osteopatia, quiropraxia, Maitland, Kaltenborn, Silex, coloca o nome que você quiser. A terapia manual, pessoal, ela só é eficaz se ela for associada ao exercício. Já passou essa fase de uma sessão 100% passiva. Terapia manual só é eficaz associada ao exercício. Ou seja, o que é isso? Movimento. Estratégias cognitivas, ou seja, métodos de educação em dor, nós temos uma tendência aí do mercado hoje em dia, elas devem ser associadas, pessoal, ao quê? Ao exercício ou à terapia manual. Basicamente, é o exercício. O que é isso? Movimento. Ou seja, é basicamente o tratamento de dor na coluna é um movimento. E a cirurgia é indicada quando não houver melhora do tratamento conservador. Isso é o que preconiza os principais guidelines da atualidade. Ah, mas o médico pediu para eu parar de correr, pediu para eu parar de fazer caminhada. Um estudo fantástico, pessoal, publicado em 2017 por uma equipe médica de ponta dos Estados Unidos. Um estudo publicado na Nature. Olha que estudo fantástico. Esse daqui, para quem não conhece esse estudo, foi o primeiro estudo feito a nível de disco vertebral em humanos. Antes desse estudo, todos os estudos foram feitos em modelos animais. Então, eles perceberam que a corrida, ela promove uma hidratação e uma hipertrofia do seu disco intervertebral. Ou seja, se você tem hernia de disco, corra. Pode correr. Pode correr. Você vai ter uma melhora de hidratação e hipertrofia do seu disco intervertebral. Tudo publicado na Nature. Isso não é uma experiência clínica minha. O que a gente fica muito atento, pessoal, é isso daqui. Acho que esse é um tópico importantíssimo. Eu já passei isso daqui em várias aulas, tá? Isso é uma publicação feita no Facebook. Eu coloquei uma tarja preta aí, né? Para preservar o nome do fisioterapeuta. Mas é um grupo chamado Físio Ajudando Físio, onde a pessoa, um fisioterapeuta, colocando um questionamento da seguinte forma: alguém tem alguma dica boa no tratamento do processo agudo e crise de inflamação do nervo ciático? O paciente tem uma hérnia de disco lombar, ele está tratando com ultrassom na região lombar, em glúteo direito, onde a dor é maior, e também com leve alongamento de coluna e membro inferior. O paciente não está apresentando melhora e reclama de piora do quadro álgico. Esse cidadão, pessoal, ele está fazendo de tudo para piorar o paciente.
tudo que os guidelines não preconizam, ele está aplicando no paciente. É óbvio que esse paciente não vai melhorar. O ultrassom, a eletroterapia, tem a sua eficácia comprovada. Ela é boa para inúmeras patologias, mas não para dor de coluna. Alongamento, pessoal, ele está colocando em tensão um nervo que está sensibilizado. Obviamente que esse paciente vai piorar o quadro. Ou seja, ele está fazendo tudo para piorar o paciente. E é um fisioterapeuta. É disso que nós temos que tomar cuidado. Porque uma pessoa tratando um paciente com dor de coluna dessa maneira, como ocorre nos convênios, tal, né? Esse paciente, muitas vezes, é um paciente que vai fazer 200, 300 sessões e vai sair espalhando para todo mundo. Ah, não, já fiz 200, 300 sessões de fisioterapia e não me ajudou em nada. Olha aí, ó, continuo com dor. O que você fazia lá? Ah, infravermelho, fazer uns alongamentos, maioria das técnicas passivas. Obviamente, pessoal, o tratamento vai continuar sendo um grande desafio para o fisioterapeuta. Aqui eu coloquei vários artigos, então eu vou colocar aqui para vocês todos, tá? Nós temos aqui em cima, pessoal, todos esses símbolos aí, esse símbolo azul, é da revisão sistemática com meta-análise da Cochrane. São os artigos aí, atualmente os artigos aí de maior impacto do ponto de vista da prática baseada em evidência. Então nós temos ali, né, da esquerda para a direita, uma revisão sistemática com meta-análise de laser para dor lombar, em seguida de ultrassom para dor lombar, em seguida TENS para dor lombar, em seguida tração para dor lombar com ciática. Depois nós temos um artigo da Physical Therapy de bandagem, do kinesiotaping para dor lombar. Depois nós temos um outro artigo publicado na JAMA de paracetamol, que é o Tylenol para dor lombar. E depois nós temos, pessoal, um artigo com sistemática com meta-análise da Cochrane com órtese para dor lombar, que são essas faixas, né, que geram uma hipomobilidade gigantesca. Todos esses artigos, pessoal, eles estão gratuitos para vocês na internet. Eu coloco como conclusão aqui, quem quiser depois pode baixar os artigos. Eletroterapia, kinesiotaping, paracetamol, tração e órteses não funcionam para dor de coluna. Se desapeguem disso, pessoal. Kinesiotaping é uma excelente ferramenta, é muito interessante, mas não para dor de coluna. Eletroterapia é uma excelente ferramenta, mas não para dor de coluna. Paracetamol, pessoal, Tylenol, um excelente medicamento, mas não para dor de coluna. Segunda mensagem para levar para casa, pessoal, é que eletroterapia e bandagem, elas não funcionam para dor de coluna. Há muitas evidências para pacientes com dor de coluna. Eu passei para vocês aqui algumas, citei os guidelines, mas nós temos uma infinidade de evidências científicas. Ou seja, nós somos uma profissão que tem suporte científico para atender essa população de pacientes. E movimento, pessoal, é o melhor remédio. Fica aquela pergunta, né? O que você pode fazer aí no seu dia a dia para melhorar a clínica do paciente que sofre de dor de coluna? Eu vou passar para vocês aqui, isso é baseado numa palestra do Leonardo Costa, que eu achei bem interessante. Então, nós temos aqui 3 dicas para o tratamento de coluna. 3 dicas. A dica número 1, pessoal, é para vocês pararem de fazer o que sabemos que não funciona. Tudo que não funciona, pessoal, pare de fazer. Nós já temos inúmeros estudiosos que já estudaram a técnica eficaz para dor de coluna. Ou seja, pare de fazer o que você sabe que não funciona. Como, por exemplo, orientar o paciente para fazer exame de imagem, que muitas vezes o exame de imagem não condiz com a clínica dele, cirurgia de forma desnecessária, paciente que toma opioide, infiltrações e métodos 100% passivos, como, por exemplo, eletroterapia, bandagens.
Então, essa é a dica número 1. Pare de fazer o que você sabe que não funciona. A dica número 2, pessoal, é pare de fazer o que ainda não sabemos se funciona. Ou seja, que não tem estudo. Nós não sabemos ainda que tem estudo determinadas terapias e você vai e aplica no seu paciente. Tá? Como, por exemplo, pessoal, terapias alternativas. Eu não vou nem citar aqui, mas, né, todo mundo conhece algumas terapias alternativas, né, que nós temos aí várias publicações em Instagram, em Facebook, tá? Onde as pessoas vendem, né, 100% a cura, tá? É um risco de prescrever primeiro e investigar depois. Você gostaria de aplicar uma terapia que você sabe que não funciona num ente querido seu? A sua mãe está morrendo de dor lombar e você leva ela num profissional para ele aplicar uma terapia que não funciona? O medicamento que vocês tomam para dor de cabeça, a, a dipirona, enfim, qualquer medicamento que você toma para dor de cabeça, esse medicamento, pessoal, passou por um crivo de pesquisa gigantesca. Uma fisioterapia tem que parar com isso. De prescrever primeiro. Vamos prescrever primeiro, depois a gente vê se funciona. E aí o paciente fica rodando de clínica em clínica. Cada clínica que ele vai, ele fala mal do profissional. Já fez 100, 200, 300 sessões e não serve para porcaria nenhuma. A dica 3, pessoal. Use as melhores evidências ao seu favor. Ou seja, aplique no paciente o que já foi estudado. É bem simples. Aplique técnicas que são amparadas em diretrizes clínicas científicas. Como que, por exemplo? Eu vou dar aqui uma receita de bolo para vocês. Utilize o método de educação em dor. Como, Danilo? Nós temos vários métodos. Eu cito aqui, por exemplo, o Backbook e o Neckbook. São 2 livros que vocês têm também de forma gratuita na internet, que você pode passar para o paciente, para ele diminuir a cinesiofobia, melhorar o movimento, ele voltar às atividades habituais. O método de educação em dor é eficaz. E tem outras formas também. Tem um site que eu acho muito interessante, que é o Retrain Pain, né, que ele está aí traduzido aí em inúmeras línguas. Você pode passar para o paciente, por exemplo, fazer um método de educação em dor na casa dele, que é o método cognitivo, que eu acho muito interessante. E outra, nós temos vários cursos espalhados no Brasil afora aí sobre métodos de educação em dor, que é uma tendência hoje em dia, essa parte cognitiva. A segunda parte aqui, pessoal, são exercícios baseados em raciocínio que você pode passar com o seu paciente. Você pode escolher o exercício que você quiser, mas baseado em raciocínio clínico. Estabilização baseada em raciocínio. Mackenzie baseado em raciocínio clínico. Pilates, tudo com raciocínio. Não é passar qualquer tipo de exercício para o paciente. É você ter um raciocínio. Raciocínio. E o método de terapia manual, que você pode escolher o método que você achar interessante. O Maitland, o Mulligan, a Quiro, a osteopatia, o Kaltenborn, o Sirex, enfim. O método que você achar interessante. Eu gosto muito de trabalhar essas 3 linhas. O método de educação em dor, o método de exercício e o método passivo, que no meu caso aqui que eu trabalho bastante, é o método de terapia manipulativa. Eu até gosto de passar esse artigo, pessoal, né? Esse artigo resume o que eu acabei de falar no slide anterior. Esse estudo aqui foi um estudo publicado agora em 2017. Esse estudo sumariza as mensagens-chave para clínicos no manejo do paciente com dor crônica. É um estudo fantástico, porque ele descreve o como que você realiza uma técnica passiva, o como que você realiza uma técnica ativa e como que você realiza uma técnica cognitiva. Se alguém de vocês aqui já foi meu aluno, eu tenho certeza que vocês já viram esse artigo em alguma aula minha. Eu passo basicamente em todas as minhas aulas. Ele sumariza. O paciente com dor crônica, ele necessita do quê? De uma técnica passiva, de uma técnica ativa
e de uma técnica cognitiva. Ele precisa disso. Eu vejo o futuro, pessoal, como um caminho assim a ser seguido. Um caminho mais tenebroso, do lado esquerdo, onde você vai pelo achismo, e um caminho mais limpo, um caminho melhor, que é o caminho da prática baseada em evidências, que é o caminho da direita. Cabe você, terapeuta, escolher o melhor caminho para colocar esse paciente para seguir. Só para vocês terem uma ideia, esse estudo do John Childs, de 2015, muito interessante, que foi avaliado o impacto no nível de melhora do tratamento baseado em evidências em relação com custo. Foi um estudo, pessoal, feito com o exército americano, com 753 mil pacientes. Se alguém aqui está fazendo monografia, está na graduação, você fazer uma monografia com estudo de caso de um paciente é difícil. Já pensou fazer um estudo com 753 mil pacientes? De 18 até 60 anos, todas as faixas etárias. Eles perceberam, eles dividiram basicamente em dois grupos com dor lombar. Pacientes que fizeram a prática baseada em evidência, ou seja, o que estabelece as diretrizes, e pacientes que não fizeram o tratamento baseado na prática baseada em evidência. Eles perceberam que pacientes que fizeram a fisioterapia baseado, né, nas diretrizes clínicas, fizeram uso de menos exames de imagem, ou seja, menos custo, menos medicamentos, menos custo, menos cirurgia, menos custos. Conclusão, esses pacientes que trabalham com a fisioterapia baseada em evidência custam menos. É isso que nós precisamos mostrar, pessoal, para nossos pacientes. Um outro estudo muito interessante da BMC indica que os resultados, pessoal, mostrou que o início precoce do tratamento de fisioterapia baseado em evidências científicas e a alta adesão do tratamento diminuíram a probabilidade dos pacientes serem submetidos a exames de imagem, infiltrações, cirurgias de coluna e uso de opioides, gerando uma economia, quem fez prática baseada em evidências, gerando uma economia de $1.200 por paciente. Tem um projeto muito interessante que vem sendo realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui no estado de São Paulo, sobre tratamento conservador para a coluna. Um outro estudo da Spine mostra que as pessoas que procuraram um fisioterapeuta nos primeiros 14 dias após o início de uma dor lombar economizaram pelo menos $2.700. Novamente, pessoal, é ponto para a fisioterapia. Nós somos a profissão do presente e do futuro. Ponto final. Uma reportagem do Harvard, uma das faculdades, uma das universidades mais impactantes aí, né, do planeta Terra, bem interessante. A Harvard adere aos novos conceitos sobre dor nas costas e recomenda a fisioterapia como uma das melhores opções de tratamento. A Harvard, pessoal, já era tempo de termos nosso trabalho reconhecido por uma das maiores instituições de ensino do mundo. Nós precisamos mudar esses números. 75% da população mundial não tem o tratamento adequado da dor ou recebe tratamento insuficiente. Essa culpa nós, fisioterapeutas, carregamos. A cada 100 pacientes que procuram ajuda, que sofrem de uma dor crônica, 75 pacientes não têm o tratamento adequado ou recebem o tratamento insuficiente. Esse paciente continua com dor. 75%. Um estudo vinculado à Organização Mundial da Saúde, publicado em 2016. Eu vejo um caminho, pessoal, da prática baseada em evidência, um caminho longo. Nós, fisioterapeutas, temos que percorrer, um caminho bem longo. Eu vejo uma janela de oportunidades para todos vocês aqui que estão me ouvindo hoje. Eu vejo uma janela de oportunidades de você
amparar esse paciente, engajar esse paciente de forma vertiginosa, gigantesca, tá? Então, nós temos aí muitos pacientes que precisam da nossa ajuda, tá? Obviamente que você, como terapeuta, você precisa aplicar os seus conhecimentos baseado em diretrizes clínicas. E eu vejo uma luz no fim do túnel, tá? Sem dúvida nenhuma, essa luz no fim do túnel é a prática baseada em evidência. Não tem como fugir dela. Vocês têm que sempre aplicar no paciente de vocês, pessoal, conceitos científicos estudados, que, sem dúvida nenhuma, esses conceitos levarão os pacientes a uma melhora de qualidade de vida, a uma melhora da funcionalidade, a uma melhora do quadro de dor do paciente. Essa é a minha terceira mensagem, pessoal, para vocês levarem para casa, né? Ou seja, vocês já estão em casa. O futuro está nas mãos de vocês, nas nossas mãos. Estudem sempre. E não se esqueçam que o nosso corpo foi feito para o movimento. Pessoal, agradeço aí a atenção de todos. Espero aí que vocês tenham gostado da palestra.